inseto que na maior parte do tempo passa despercebido. Isso porque quase todo o desenvolvimento da cigarra acontece debaixo da terra. A gente classifica isso dentro do inseto de hemimetabolia, né? Metamorfose incompleta. Ela tem uma fase juvenil que se assemelha muito já às características da fase adulta, só que não tem asa, né? Que a gente chama de ninfa. E boa parte dessa fase do ciclo dela, ela ocorre não aos nossos olhos, ela fica presente no subsolo, né? Então, em torno de 2 a 3 anos, mais ou menos, e tem uma parte visível que é a fase adulta, né? Que a gente vê um dos últimos processos de metamorfose e a fase alada, né? Que a gente escuta, inclusive a gente escuta elas, né? Aqui no Brasil, as cigarras aparecem na época da primavera, período em que elas ficam em intensa agitação e acabam não passando despercebidas, não é mesmo? Isso porque é quando a cigarra procria e é por meio do canto que o macho consegue atrair a fêmea. Isso mesmo, o som que se escuta, principalmente no período da tarde, é emitido pelo macho. Esse é um grande mito. Todo mundo pensa que é a fêmea que está cantando para o macho. Na verdade, não. É o macho que está gritando, cortejando a fêmea, né? Então, são os machos que cantam e eles cantam, os cantos são específicos, cada espécie tem um canto para atrair a sua fêmea e é o macho que canta para cortejar, digamos assim, a fêmea, né? Para atraí-la. E que canto, hein? Todo mundo acaba sendo atraído. E não é por menos. Toda a cantoria pode chegar a 80 decibéis. No mundo existem 1.500 espécies de cigarras. Aqui no Brasil é possível encontrar cerca de 20. Ela é um inseto da ordem Hemiptera, para que as pessoas conheçam mais, nome popular, tá dentro do grupo dos percevejos, da Maria Fedida, do barbeiro, tá dentro de todo esse grupo, né? Então, é uma família à parte, né? Uma família específica, é a família Cicadidae, mas é um inseto. Inseto que se alimenta da seiva das árvores e que também vira alimento para outros animais. O ciclo de vida fora da terra é curto. Ela fica assim, no tronco das árvores, por cerca de 2 semanas. Não, o macho, quando ele atrai, então, eles se encontram, eles copulam. A fêmea, depois de inseminada, né, então, depois de receber os espermatozoides do macho, ela tem um tempinho que ela fica lá andando na árvore para maturar os seus ovos e aí finalmente colocar os ovos nas árvores. As fêmeas têm esse comportamento, elas procuram canaletas nos troncos de árvores, normalmente, árvore de grande porte, ou elas fazem essas canaletas, constroem sulcos para depositar seus ovos. Elas podem levar mais ou menos em torno de uma semana para depositar centenas de ovos. Aí desses ovinhos vão eclodir as fases juvenis, que a gente chama de ninfa, e essas fases juvenis, elas vão caminhar para o solo para poder buscar abrigo, para se esconder dos predadores e também para se alimentar. Este é um ciclo de vida que acaba influenciando toda a natureza, segundo a bióloga. Bom, as cigarras, as fases adultas, principalmente, elas podem servir de alimento para outros animais, então participa da cadeia alimentar, elas se alimentam, as aves, qualquer animal insetívoro, ele se alimenta das cigarras adultas. As fases de ninfa que ficam no solo, como elas permanecem muito tempo no solo, em torno de 2 a 3 anos, as espécies brasileiras, elas também podem servir de alimento para outros animais, né, que tatu-bola, por exemplo, ao inseto besouros que se alimentam de organismos que ficam presentes no solo. Na fase adulta, inclusive, já vi isso, né, presenciei cigarras adultas sendo alimento de louva-a-Deus, de outros insetos, né? Então, qualquer predador, ele pode predar e usar a cigarra, né, o corpo da cigarra, como fonte energética para sobreviver. Para o ser humano, a cigarra não faz mal nenhum, né? Não, ela não faz mal nenhum para a saúde. Mesmo o canto, que é bastante estridente, bastante alto, né? As espécies brasileiras, elas podem atingir em torno de 60, 80 decibéis. É um canto bem alto, por isso que todo mundo escuta. Mas ela não causa nenhum dano à nossa saúde, não tem nenhuma importância sanitária nesse sentido.
Por isso, é preciso conhecer o comportamento da cigarra. É importante para a gente pensar questões da biodiversidade, isso é muito importante, a gente entender quais são as espécies que estão presentes no nosso meio, pensando na questão de equilíbrio de ecossistemas, né, a questão da alimentação de animais, isso é importante, de outros participando, né, dessa cadeia alimentar, e também para entender quando que uma espécie pode eventualmente se tornar praga. Então, no caso das cigarras em particular, dependendo da região do país, dependendo das plantas que elas se associam, porque os imaturos, as ninfas, elas comem, se alimentam da seiva das raízes das plantas. Então, dependendo do número, da localização, da quantidade de cigarras naquele ambiente, ela pode vir a destruir o vegetal. E se isso estiver associado a uma produção de valor econômico, uma cultura cafeira, plantação de abacates, como já foi reportado, em outras situações que ela eventualmente esteja junto com essa vegetação, ela pode causar algum dano para esse vegetal. Na área urbana, a gente tem que ficar atento, queda das árvores pode ser eventualmente ocasionado por cigarras, né, pelas ninfas. Não é que a gente precisa sair matando tudo, mas é importante a gente ter esse mapeamento para pensar ou na questão de controle ou na questão até ambiental.